Oi, gente. Vamos comentar algumas questões aí das atividades complementares que eu passei. Para isso, eu imprimi umas gravuras, fiz umas adaptações para a gente poder entender melhor sobre essas atividades aí e também sobre as atividades do PET, né? Que o objetivo era compreender unidades de medida. E nós precisamos saber o que é unidade de medida de comprimento, área, volume, massa, né? Vamos compreender cada item desse aí. Olha só, essa situação aqui, olha o que eu fiz. Eu fiz 3 desenhos. O que acontece nesse aqui, ó? Esse desenho tem exatamente as medidas desse, só que esse aqui está sem colorir, esse aqui eu colori de amarelo, mostrando que eu queria essa superfície aqui, que está colorida de amarelo. Esse aqui, ó, esta face é exatamente com as mesmas medidas dessa, só que além desta face, essa figura aqui tem esta face de cima, que tem a mesma medida da de baixo, que está apoiando aí no chão, né? E essa medida aqui dessa face da lateral tem a mesma medida da face oposta a ela, que é essa aqui. Então, quando eu falo sobre unidade de medida de comprimento, eu posso referir a, por exemplo, perímetro. Nessa primeira situação aqui, eu quero perímetro nesse caso. Perímetro é medida ao redor, tá? Então, se aqui mede 5 metros, aqui 5, aqui 7, 7, e eu quero o perímetro, então 5 mais 5, 10. 10 o quê? Metros, certo? As unidades de medida, para você poder somar, elas têm que ser as mesmas. Se uma estiver em centímetro, a outra em metro, você tem que transformar ou as duas para metro ou em centímetros. Sempre as unidades de medidas iguais. Então, 5 mais 5, 10. 7 mais 7, 14. 10 mais 14, o quê? Metros, certo? Então, perímetro, nesse caso aqui, vai ser 10 metros mais 14 metros, 24, conserva o símbolo da palavra metros, ok? Então, perímetro, essa medida ao redor, normalmente utilizada para cerca, para muro, ok? Aqui nesse caso, colori a figura com as mesmas medidas, só que está colorido. Isso significa que eu quero essa superfície aqui. Para isso, para calcular a superfície, eu preciso encontrar a área. Como que eu faço isso? Eu multiplico lado vezes lado, certo? Largura vezes comprimento, lado vezes lado. Então, o que seria? 5 metros vezes 7 metros, certo? Então, a área aqui será 5 vezes 7, 35 metros, metros. Conservo a letra M, que representa metros. Aqui, o expoente é um expoente 1. Está multiplicando, bases iguais, multiplicando entre si, conserva a base. No caso, base M, 1 mais 1, 2. Então, a área, nesse caso aqui, 35 metros quadrados. A área dada em medida ao quadrado, certo? Volume. Volume é dado em medida cúbica. Para eu ter o volume de algo, eu preciso de altura. Preciso que isso que eu estou procurando, o volume dele, tenha uma altura. Usada normalmente para colocar líquidos, vocês podem perceber em garrafas de refrigerante, de água, de shampoo, azeite. Normalmente vem em litros, ml, ampola de seringa, né? Seringuinha de dar injeção, também é medida de volume. Dependendo da quantidade, aí viria em litros, viria em mililitros.
O que vai diferenciar se vai ser em litro ou ml, que no caso é mililitro, será a quantidade, que a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Então, aqui ó, eu tenho a mesma medida dessa, só que aqui entrou uma outra situação. Entrou, ó, essa parte aqui, essa, né, oposta com essa de baixo, essa oposta com essa. Então, dentro dessa caixa cabe algo, não é igual o piso, que nesse caso nós fizemos aqui, seria como se fosse o piso de uma cozinha, o revestimento de uma parede, revestimento de um banheiro, então não cabe nada. É algo que é medida de superfície, onde você, por exemplo, o papel de presente que você gasta para fazer um embrulho, aqui já é algo que cabe dentro, certo? Vamos calcular quanto que seria. Olha, são 3 medidas para calcular o volume. Eu preciso de comprimento, largura e altura. Então, vamos lá? 5 vezes 5 metros, vezes 7 metros, vezes 2 metros. 5, 7, 2. Poderia ser 2 vezes 7 vezes 5. O resultado não vai mudar. Basta que você saiba que essa figura, no caso, tem uma altura, certo? Tem uma largura, certo? Aqui, ó. Ok? Então, volume é igual 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2, 70. Multiplicamos os números. Agora, vamos multiplicar a letra. M vezes M. Lembrando que se a letra não tem expoente, é porque o expoente é 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, conserva a base M, que é a letra, e soma o expoente. Então, é só para vocês terem uma ideia aqui do que significa área, volume e perímetro. Olha só esse desenhozinho aqui que eu fiz, olha. É um cubo, certo? Na realidade, nem é um cubo, porque ao mexer lá no computador, acabei alterando lá. Lá no desenho eu acabei diminuindo, tentando diminuir o tamanho aí, ele ficou um pouco mais estreito aí, alterou um pouco. Mas eu quero que vocês entendam o quê? Que aqui eu tenho, ó, essa face, lá atrás eu tenho uma face oposta a essa face aqui é uma oposta a essa, e aqui é essa azul, e aqui embaixo uma oposta a ela, certo? Então, eu tenho 6 faces aí, isso aqui, ó, o que eu tenho? Uma altura, olha aqui, altura é essa medida, largura, comprimento. Então, dependendo do dado que for fornecido no problema, eu vou fazer comprimento, largura, altura. Comprimento vezes largura vezes altura. Ok? Aqui, eu fiz um outro desenho aqui para vocês. Vamos calcular o perímetro, a área e o volume em cada uma dessas situações aqui. Nesse primeiro caso, eu quero o perímetro. Então, se é o perímetro, eu quero medida ao redor, certo? Como eu disse, como se fosse de um muro, de uma cerca. Então, vamos supor que seja em centímetro. Essas medidas aqui estejam em centímetro. Se todas elas são 5, isso é um quadrado, ok? Então, perímetro é medida ao redor, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. 20 o quê? Centímetros. Conserva centímetro, porque isso aqui é uma adição, certo? 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros. Está adicionando 5 mais 5, 10, 5, 15, 5, 20. Conserva a palavra centímetro. Para adicionar ou subtrair, vocês vão ter que ter as unidades de medida iguais, certo? Como estão aqui nessa situação. Aqui, área
eu quero a área, ó. Então, aqui eu já quero medida de superfície, como se fosse ladrilho, ó. Vamos supor o ladrilho de uma cozinha, ó. Aqui nesse sentido eu tenho 2, ó, 1, 2. Nesse sentido aqui, ó, 2. Nesse sentido aqui eu tenho 3, 1, 2, 3. Vamos colocar aqui metros, ok? Como que eu faço a área? Ó, nesse caso, como tá tudo certinho, se vier uma questão para vocês, para contar esses quadrados aqui, vocês podem ir lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Mas se for para fazer a conta, pode fazer a conta tranquilamente. Então, como que seria? Ó, esse lado vezes esse lado. Então, seria 2 metros vezes 3 metros. Então, a área será 2 vezes 3, 6. Metro vezes metro. Diferente de lá que estava somando. Aqui está multiplicando. Base M, bases iguais, você conserva a base M, soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, a área aqui, 6 metros quadrados, tá? Que é a medida de superfície. Olha essa situação aqui, volume. Não sei se dá para perceber no desenho, mas aqui nós temos, ó, 1, 2, 3. Tá aqui o 3. Vamos colocar que essa medida aqui é decímetro. Decímetro, certo? 3 aqui, 2 aqui. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui 4 decímetros. Então, olha, 1, 2, 3, 4, certo? Então, vamos fazer isso aí, o volume, nesse caso. Então, nós falamos que volume, eu preciso de comprimento, largura e altura. Então, comprimento vezes largura vezes altura, ok? Então, o comprimento aqui, quem é? 3 decímetros, vezes... Quem é a largura aqui? 2 decímetros. Vezes. Quem é a altura aqui? 4 decímetros. Então, o volume aí vai ser igual. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Ó. Multiplicação. Quando é multiplicação, você conserva a base, se as bases forem iguais. Nesse caso, base aí é decímetro. E soma os expoentes. Então, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, o volume, nesse caso aqui, é 24 decímetros cúbicos. Lembrando que volume sempre é dado em medida cúbica, ou em litros, ou os múltiplos e submúltiplos do litro. A área é dada em medida quadrada e comprimento é dada em metro ou decímetro, centímetro, medida de comprimento normal, tá? Com expoente igual a 1, ok?